Presidente do Flamengo tem um sonho de consumo, atacante do São Paulo. Essa informação e muito mais vocês acompanharão agora aqui no canal Deco SRN. E você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Falaremos também sobre o medo, a preocupação que os torcedores do Flamengo têm com algumas propostas que poderão chegar para jogadores que fizeram final de ano, que ainda estão fazendo final de ano muito bom no Clube de Regatas do Flamengo, né? 2 de 3 deles que têm seus nomes ventilados aí no futebol europeu. Então, galera, vamos lá para o giro de informações, né? Começar com a informação aqui interessante, trazida, né, pelo nosso amigo Bruno Lemos, que é de uma provável renovação de contrato do jogador Eric Pulgar, né? O Bruno entrou em contato diretamente com o empresário, né, um novo empresário. O Eric Pulgar trocou de empresário. O Eric Pulgar, que é um dos jogadores que tem o menor salário do elenco do Flamengo, assim podemos dizer, do time titular, né, na verdade, é um dos menores salários. É um jogador que vem fazendo um ano de 2024, né, principalmente desde a saída do treinador Tite, a entrada do Felipe Luiz, vem fazendo partidas excepcionais, principalmente na Copa do Brasil, sendo peça fundamental para o título, né, para o pentacampeonato da Copa do Brasil. E o Eric Pulgar quer ficar no Flamengo, tá, gente? Falaram muitos que o Eric Pulgar negou 3 propostas do Flamengo. Gente, isso não procede, tá? Ainda não chegaram a conversar com o Eric Pulgar sobre uma renovação de contrato. E isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque na metade de 2025 o atleta poderá assinar um pré-contrato. Segundo informações vindas da Argentina, o River Plate estaria só esperando, né, a dificuldade do Flamengo renovar o contrato com o Eric Pulgar para fazer uma investida no atleta. Então esperamos que essa situação do Eric Pulgar seja decidida logo após a eleição do Flamengo, que está marcado para o dia 9 de dezembro, tá? Então essa é a informação aí inicial sobre o Eric Pulgar. Falar aí sobre essa preocupação que a gente tanto está dizendo, né? Propostas que poderão chegar por 3 atletas do Flamengo, dentre eles o Fabrício Bruno, que todos vocês já sabem, né? E acredito que seja o único desses 3 jogadores que hoje o torcedor do Flamengo, né, acabe aceitando uma negociação, até porque o Flamengo precisa fazer caixa. Segundo o jornalista Rodrigo Matos da UOL, o Flamengo deverá começar o ano de 2025 com caixa com apenas 3 milhões e 100 mil reais, né? Muito torcedor do Flamengo extremamente preocupado com isso. E essa venda aí do Fabrício Bruno por 14, 12, 13, 15 milhões de euros viria numa ótima hora, tá? Numa ótima hora. E aí o Flamengo embolsando uma boa grana para, né, acabar ajustando um pouco o caixa, que estará um pouco vazio, né, podemos dizer assim, mas que na verdade não irá me preocupar, tá? Para o ano de 2025, mas vamos aguardar, né, as eleições para ir depois entrarmos mais a fundo nesse assunto de dinheiro no Flamengo. Então, Fabrício Bruno tendo grandes chances de poder ir para o Rennes da França, né? Porque o novo treinador, o Sampaoli adora o Fabrício Bruno, pediu a contratação do Fabrício Bruno e também pediu a contratação do Gerson, que está em negociações com o Flamengo para uma renovação de contrato. O Gerson tem contrato até o final de 2027 e aí o contrato seria estendido até o final de 2029 com um aumento salarial para o Gerson. Então, sinceramente, para mim, impossível do Gerson sair para o Rennes da França. E com isso, acredito sim numa negociação, né, do Rennes com o Flamengo pelo Fabrício Bruno no início da próxima temporada, tá? Também, além disso, teremos aí a saída de alguns jogadores, Davi Luiz, muita gente também nos questionando sobre o Gabriel, né? Porque o Cruzeiro
perdeu aí a Sul-Americana, se no caso do Cruzeiro não ir para a Libertadores poderia dificultar, ou até mesmo o Gabriel aceitar um ano de contrato, acho difícil, tá? O Gabriel aceitar um ano de contrato para ficar no Flamengo. A ideia dele é fechar com um novo clube 3 a 4 anos, né? O Santos também tem interesse, mas também pelas informações, o Gabriel também quer jogar a Libertadores. E estava vendo na tabela agora, o Cruzeiro está em 7º lugar, né? E devido ao título do Flamengo da Copa do Brasil, o Cruzeiro está em 7º lugar e com isso iria para a pré-Libertadores, né? Caso o Botafogo ganhe a Libertadores, mudaria para um G8, né? Teríamos 8 times na Libertadores, né? Então tem que ter muita calma nessa hora em relação a essa questão do Gabriel, né? Porque falou lá que acreditar até o último minuto, né? Hoje o Flamengo faz 5 anos que o Flamengo conquistou o título de 2019, né? E aí ele fala do minuto 43 para 44, enfim, do gol da virada, que é rubro-negro acredita até o final. Enfim, muita gente questionando, mas até então, onde eu sei, nada mudou, né? E o Gabriel não continuará no Flamengo, então o Flamengo terá uma boa grana, né? Com salários de Davi Luiz, Gabriel, algumas outras saídas, né? O caso do Fabrício Bruno, que deve ter tido um bom aumento salarial, né? Um bom aumento salarial, enfim. Então, meus amigos, a gente acredita que o Flamengo vai fazer essa venda do Fabrício Bruno e saber quem será o próximo, né? Porque acredito que o Flamengo terá que fazer pelo menos mais uma outra venda, né? Tem a chegada aí de talvez de propostas para o Wesley, né? Falam-se proposta do Barcelona, 22 milhões de euros, enfim. Volto a falar também o que eu falo nas minhas lives, não venderia o Wesley, tá? Não venderia o Wesley abaixo dos 30 milhões. A gente vê muito jogador assim, cara, que não tem o potencial do Wesley, que não tá jogando o que o Wesley tá jogando, na lateral mesmo, sendo vendido na Europa por muito mais. Então, cara, o Flamengo tem que ter calma nessa hora, né? Hoje o Martirena, que era um nome que poderia substituir o Wesley, foi muito bem, fez um dos gols do título do Racing. Se o Flamengo iria contratá-lo por 5 milhões de euros, agora ele deve estar valendo bem mais, acredito eu, por causa desse título e peça importante, fazendo gol na semifinal contra o Corinthians, na final contra o Cruzeiro. Então, acredito eu que agora ficaria muito mais difícil a gente conseguir uma contratação do Martirena por 5 milhões de euros em caso de venda do jogador Wesley. Então, sinceramente, se o Flamengo puder segurar mais o Wesley, melhor, mas não sei se conseguirá. E tem a questão do Léo Ortiz, que é um dos nomes que estaria na mira da Juventus, né, para substituir o Brenner, que teve uma lesão seríssima e só volta no ano que vem. Mas tem outros nomes que interessam a Juventus, também de Turim, da Itália, que seria o de Cesare, que foi campeão hoje, muito bom jogador, camisa 3, olhei bem o jogador, muito bom jogador, um jogador que o Flamengo poderia estar de olho, alguns jogadores do Racing, além do Martirena, do de Cesare, tem o Nardoni, camisa 5, que é um ótimo volante também, então tem nomes interessantes ali no time do Racing, né, que o Flamengo poderia olhar com um certo carinho. Então o de Cesare também estaria nessa lista da Juventus de Turim, não só o jogador Léo Ortiz teria além do de Cesare e do Léo Ortiz, mais uns 2 nomes, então aguardar para ver. E também acredito que a multa do Léo Ortiz seja uma multa altíssima, então é uma preocupação que a gente tem do Wesley e também do Léo Ortiz para o ano de 2025, tá bom? Falar aqui sobre esse sonho de consumo do presidente do Flamengo, né, do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim, que caso de vitória do Dunch, ele seria o CEO, né, do Flamengo. E o nome que ele gostaria de ver no Flamengo é do Agustin Calleri, atacante do São Paulo. É um jogador que o agrada demais. O Calleri já teceu elogios ao Flamengo, né, falando sobre o time, enfim, que é um baita de um time, tecnicamente o melhor do Brasil, papapá, né, informação trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro, né, e em exclusividade. Agustin Calleri, muito bom atacante.
tá? Característica parecida com a do Pedro, mas quanto valeria um Agustin Calleri? Vocês contratariam o Agustin Calleri para o Flamengo? É uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Na minha visão, o Flamengo deveria olhar para o mercado. Aí vão me perguntar, Deco, mas quem seria um jogador que você gostaria? O Guti Hernandes, jogador que joga na Major League Soccer, um jogador que tem movimentação, faz gols, dá assistências, jogador com característica do Gabriel Barbosa. Acho, na minha visão, que seria mais interessante, que poderia jogar com o Pedro quando ele voltasse em maio, mais ou menos, né? Você pode colocá-lo como 9, mas pode colocar como um segundo atacante, um jogador que nos ajudaria muito. Então, vejo que hoje um jogador com a característica do Guti Hernandes seria muito mais interessante do que você trazer um jogador caro com a característica do jogador Agustin Calleri. Para mim, você poderia, sim, negociar por empréstimo o Carlinhos e trazer um jogador com uma aposta, né? Além de um jogador como o Guti Hernandes, que é um jogador que é jogador hoje de seleção colombiana também, já é uma realidade, e ali para o lugar do Carlinhos trazer um jogador que seja mais uma aposta, mais barato, enfim, acho que seria interessante nesse ponto de vista e gostaria de saber de vocês, até mesmo porque o Flamengo precisa desse atacante de mobilidade com a saída, com a provável saída do Gabriel Barbosa do Flamengo, tá? Então coloquem aí no chat, né? Exponham a opinião de vocês, o que vocês acham, concordam comigo, se vocês acham que a opinião do atual presidente do Flamengo, em caso de vitória do Dusch, a continuação é do Rodolfo Landim, mas como CEO, ele talvez fazendo um investimento ali no Calleri, se seria uma boa para o Flamengo, se o torcedor do Flamengo aceitaria, beleza? Então é isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês, subam o like, se inscrevam aqui no canal Deco SRN e amanhã cedo, 10 horas da manhã, estaremos ao vivo aqui com uma live, tá? Live 10 horas da manhã, conto com a audiência de vocês. Falou? Abraço a todos, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.